Olá, eu sou Isilda Fernando e neste vídeo você vai saber as 5 dificuldades que um gestor com uma idade inferior tem no ambiente de trabalho em que a maioria dos liderados são mais velhos. Numa cultura angolana em que a idade é supervalorizada, muitas vezes, quando indivíduos com uma idade abaixo daquilo que o mercado espera tomam um papel de liderança, podem enfrentar algumas dificuldades. Dificuldades estas que muitas vezes podem ser resistência à autoridade e mudança, choque de estilo de comunicação, preconceito de idade, desconforto na delegação de tarefas e diferença na adaptação da tecnologia. Estas dificuldades muitas vezes interferem naquilo que é a produtividade de uma determinada empresa. E é preciso que nós, gestores, que muitas vezes nos encontramos nessa situação, possamos entender o que está a acontecer para podermos contornar de uma forma assertiva. Pois bem, a resistência à autoridade de mudança. Muitas vezes o funcionário que tem uma idade ou um tempo de casa superior ao do atual gestor pode ter dificuldade em entender e aceitar as normas pré-estabelecidas pelo novo gestor ou pelo gestor mais novo que se encontra no comando. O choque no estilo de comunicação. Muitas vezes o gestor com menos idade opta por um método comunicativo um bocadinho mais atualizado, optando por mensagens informais, briefings rápidos durante o dia. E isso pode, de alguma forma, dificultar aquilo que é a interação com gestor mais velhos, que podem optar por uma comunicação mais formal, documentos detalhados em que se passa a visão ou a guia de tarefas da empresa. Preconceito com a idade. Muitas vezes, por conta da diferença de idade, o gestor tem dificuldade em passar a tarefa, ou seja, o próprio funcionário mais velho tem dificuldade em confiar nas tarefas que recebe do mais novo. E o mais novo tem dificuldade em demonstrar a sua autoridade e passar as informações conforme deveria passar. A dificuldade na delegação de tarefa. Esta está interligada com o preconceito da idade, porque quando se configura um preconceito na idade, automaticamente este que é este que é o gestor vai ter dificuldade em delegar as tarefas, por achar que de alguma forma pode ser entendido de forma desrespeitosa, pode inibir-se daquilo que é o seu papel. Nós sabemos que o papel do gestor é de liderar uma equipa e fazer ela produzir, né, sem que tenha uma interferência direta. Então, o gestor é aquele que consegue fazer um conjunto de pessoas trabalharem num determinado projeto. E quando temos o preconceito, a dificuldade de delegar tarefas por conta do preconceito da idade, o gestor acaba se inibindo e, de uma forma indireta, tomando posse de todas as tarefas da empresa, na perspectiva de não incomodar. E diferença na adaptação tecnológica. Nós sabemos que o mundo desenvolveu super. O nível de uso de tecnologia subiu acima daquilo que nós esperávamos há alguns anos. E muitas vezes temos pessoas no mercado de trabalho que têm dificuldade em se atualizar. Até tem. Isto não se limita apenas a mais velhos, mas como também jovens que têm dificuldade em aceitar ou em andar na mesma dinâmica que a evolução tecnológica. Então, este ponto não está limitado à diferença de idade, mas sim à própria aceitação de crescimento do próprio indivíduo dentro da organização. Então, como é que nós vamos fazer para romper estas barreiras e facilitar a vida a tua vida como gestor? Bem, as melhores dicas você vai receber agora. Para facilitar a tua vida enquanto gestor, tu precisas estabelecer uma comunicação clara,
Dizer de forma clara aquilo que tu esperas, ah, aquilo que tu esperas que a equipa, que a organização possa atingir, estabelecer metas claras, focar no respeito mútuo. Não só cobrar o respeito dos teus colaboradores, mas como também ser uma figura respeitosa para com os teus colaboradores. Valorizar a experiência. Muitas vezes, sim, nós como gestores chegamos lá por mérito, chegamos lá por competência, mas também temos que entender que aqueles que têm mais tempo de casa conhecem a estrutura da empresa. É preciso saber ouvir aquela que é a opinião dos que estão há mais tempo dentro daquela organização, porque às vezes o conhecimento que nós temos pode ser de alguma forma, ah, como é que eu vou dizer? Pode ser de alguma forma pode ser de alguma forma complementado com a experiência que os mais velhos ou com aqueles que estão há mais tempos de casa já têm. E é importante, de forma imprescindível, definir metas claras. Definir metas claras ajuda com a avaliação do desempenho do próprio pessoal e ajuda-te a perceber onde foi que falhou em termos de liderança e ajuda também a empresa a desenvolver de uma forma mais